Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O médico, conhecido por sua genialidade e frieza, não era mais o homem que aparentava. Seus olhos, antes cheios de compaixão, agora eram abismos gélidos. Na sala branca, onde cada som ressoava como um eco ameaçador, ele encarava sua paciente com uma determinação arrepiante. Tudo que ela acreditava ser cuidado e segurança agora se transformava em perigo iminente. Ele queria matá-la e havia preparado tudo para que ninguém jamais descobrisse a verdade. A paciente, trêmula mas lúcida, sentia a sombra da morte se aproximando. Cada batida do coração soava como um tambor anunciando o inevitável. Ela havia suportado dificuldades, sobrevivido a doenças e dores, mas nunca antes enfrentará uma ameaça vinda justamente daquele que deveria protegê-la. O ar estava pesado, denso de tensão, e o tempo parecia ter parado naquela sala estéril. Contudo, em algum lugar da cidade, um homem esquecido pela sociedade observava o mundo com um olhar calmo, porém determinado. A vida o rejeitara, tornando-o invisível para todos, mas não o quebrara. Ele conhecia o valor de cada vida, pois aprenderá da maneira mais difícil, que a vida não poupa ninguém. Quando pressentia que o destino de outra pessoa estava prestes a ser roubado pela crueldade e indiferença, sabia que precisava agir. No exato momento em que tudo parecia perdido, este homem apareceu. Invisível para a maioria, mas incrivelmente presente para aqueles que precisavam dele, tornou-se o fio frágil, porém tenaz, que ligava o paciente à vida. Onde a sociedade falhou, onde os poderosos vacilaram, este homem esquecido interveio, mudando o curso dos acontecimentos. E naquele dia a morte recuou, dando lugar a um inesperado sopro de esperança. Porque às vezes não são os ricos, os poderosos ou os médicos respeitados que salvam uma vida, mas sim aqueles que o mundo escolheu esquecer. Naquela noite, a chuva caía em finas cortinas sobre a cidade, conferindo às ruas um ar triste e silencioso. No prédio no coração da metrópole, a clínica estava estranhamente silenciosa. Em seu consultório, o Dr. Lawrence Whitman ajustava suas luvas de látex, o olhar frio fixo no paciente que tremia na cadeira de exame. Seu nome era Emily Carter, uma jovem brilhante e vibrante que jamais imaginara que um dia o lugar que deveria protegê-la se tornaria o lugar onde sua vida estaria em perigo. Seus olhos, marejados, buscavam desesperadamente um vislumbre de compaixão, mas tudo o que ela viu nos olhos do médico foi determinação, e algo muito mais sinistro. "Você sabe por que está aqui, não sabe?" perguntou Whitman com uma voz gélida. Emily balançou a cabeça, incapaz de falar. Suas mãos tremiam, mas sua mente permanecia alerta. Ela sentia que cada segundo que passava poderia ser o último. O médico havia preparado a sala com um cuidado perturbador, seringas, frascos etiquetados, instrumentos médicos reluzentes sobre a mesa. Tudo estava pronto. Pronto demais. Enquanto isso, longe desse mundo estéril, Marcus Reed, um homem rejeitado pela sociedade, caminhava pelas ruas escuras da cidade. Ex-morador de rua, ex-operário esquecido, ele conhecia a miséria e a indiferença. Mas Marcus possuía uma força que poucos compreendiam. Ele não conseguia permanecer como mero espectador da injustiça. Naquela noite, algo no ar o impeliu a se mover, a seguir instintivamente em direção à clínica. Lá dentro, o médico se aproximava. Sua intenção era clara, e Emily sentiu o pânico crescer dentro dela. Cada batida do seu coração era como um rufar de tambor anunciando o perigo. Ela se levantou um pouco, procurando uma saída, mas a porta estava trancada, e cada movimento era sufocado pelo medo. De repente, um som abafado ecoou pelo corredor, uma porta se abrindo, passos decisivos. Marcus estava lá, invisível para a sociedade, mas impossível de ignorar para aqueles que precisavam dele. Ele entrou na sala com confiança, levando o médico a um confronto inesperado. "Deixe em paz", Whitman disse Marcus com voz calma, porém firme. O médico recuou um pouco, surpreso com a audácia do estranho. Pela primeira vez em muito tempo, Whitman sentiu a dúvida e o medo invadirem sua mente calculista. Emily, ainda tremendo, sentiu um suspiro de alívio. Naquela noite, Marcus não apenas salvou uma vida, ele mudou o destino de Emily Carter. E nas ruas escuras da cidade, um laço inesperado se formou entre uma mulher em perigo e o homem que o mundo havia esquecido. Mas ambos sabiam que aquilo era apenas o começo. A ameaça ainda não havia terminado, e o Dr. Whitman não desistiria tão facilmente. Na manhã seguinte, a cidade parecia normal, como se nada tivesse acontecido no dia anterior. Mas para Emily nada era como antes. Cada som, cada sombra, cada silêncio parecia carregado de ameaça.
Ela sabia que estivera perto da morte e que o Dr. Whitman não a deixaria partir tão facilmente. Marcus Reed, no entanto, sabia o que aquele medo significava. Durante anos, a sociedade o rejeitou. Ex-operário de fábrica vítima de uma demissão brutal, ele perdeu a família em um acidente que ninguém queria reconhecer. Viveu nas ruas, entre os esquecidos, aprendendo a sobreviver em um mundo que se recusava a enxergar seu valor. Mas também aprendeu a observar, a compreender e, acima de tudo, a agir quando a vida de alguém estava em perigo. Você não deveria ficar sozinha, disse Marcus, conduzindo Emily a um pequeno café discreto, longe de olhares curiosos. Seus olhos, escuros, mas sinceros, percorreram a rua pela janela. Whitman não vai desistir tão facilmente. Você precisa se proteger. Emily assentiu com a cabeça, com a garganta apertada. Ela nunca tinha conhecido ninguém como ele, um homem marcado pela vida, mas mais forte do que muitos outros. Ela sentiu uma estranha gratidão misturada com um medo persistente. Por que eu? Perguntou ela finalmente com a voz trêmula. Marcos suspirou, colocando as mãos calejadas sobre a mesa. Porque você não tem lugar neste mundo se todos decidirem fechar os olhos. Como eu. Mas esta noite, eu não fechei os meus olhos. E não vou fechar. A lembrança do dia anterior voltou à sua mente. Os instrumentos reluzentes, o olhar gélido de Whitman, a sensação de que a morte estava prestes a chegar. E no entanto Marcos interveio, rompendo o silêncio do destino. Mas ela sabia que era apenas um adiamento. O médico tinha recursos, poder e uma determinação que poucos conseguiriam deter. Enquanto isso, em seu escritório, Whitman percorria as fotos de Emily em seu computador. Seu plano havia falhado e a raiva o consumia. Mas ele não era do tipo que desistia. Cada detalhe, cada fraqueza, cada conexão que Emily tinha poderia ser usada a seu favor, e ele iria usá-la. Do lado de fora, Marcos e Emily eram invisíveis para a sociedade, mas caçados por um predador invisível. O homem esquecido e a mulher ameaçada formavam agora uma aliança frágil, porém necessária. E enquanto a cidade seguia sua vida normal, ninguém suspeitava que nas sombras, um jogo perigoso acabará de começar. Emily começou a entender que sua sobrevivência dependeria não apenas de Marcos, mas também de sua própria capacidade de enfrentar o medo e retomar o controle de seu destino. A noite caía sobre a cidade, envolvendo as ruas em uma escuridão sinistra. Emily tinha ido para casa, mas Marcos insistiu para que ela permanecesse cautelosa. Cada som, cada sombra poderia ser um sinal de que Whitman estava retomando sua busca. Eles sabiam que o médico não havia desistido. Em seu escritório, Lawrence Whitman digitava furiosamente em seu computador. Ele já havia rastreado cada movimento de Emily usando câmeras de vigilância da cidade e redes sociais. Seus olhos brilhavam com uma obsessão arrepiante. Ninguém pode escapar de mim, murmurou, como se para se tranquilizar. E ele estava certo. Para ele, Emily não era nada mais do que um problema a ser resolvido, um obstáculo a ser eliminado. Enquanto isso, Marcos preparava um pequeno refúgio seguro para Emily. Ele vasculhou seus contatos do passado, pessoas que a sociedade havia esquecido, mas que estavam dispostas a ajudá-la. Com a ajuda delas, poderiam desaparecer temporariamente, mas era apenas uma solução provisória. Whitman é astuto, disse Marcos gravemente. Ele não vai agir de forma óbvia. Ele vai tentar chegar até você por meio de outras pessoas, te prender em suas rotinas. Emily estremeceu. Ela sempre acreditara que as ameaças eram visíveis, tangíveis. Mas agora entendia que o perigo podia ser sutil, insidioso, quase invisível. O médico, por sua vez, já começara a usar suas conexões, colegas, antigos pacientes, contatos influentes. Cada um poderia se tornar um peão na luta contra ele. Sabia que Marcos era apenas um homem isolado e que poderia ser contornado. Marcos pegou a mão de Emily e a apertou suavemente. Temos que antecipar cada movimento dele. Ele não pode te tocar se ficarmos um passo à frente. Mas para isso, você precisa confiar em mim. Emily assentiu com a cabeça, sentindo pela primeira vez uma onda de determinação dentro de si. Ela compreendeu que a sobrevivência não era apenas uma questão de fuga, mas também de coragem. Whitman achava que tinha a situação sob controle, mas ainda não havia compreendido a força de uma aliança forjada na adversidade. Nas ruas silenciosas, um jogo perigoso acabará de começar. Cada movimento importava, cada decisão podia ser fatal. E enquanto Whitman aperfeiçoava seus planos nas sombras, Marcos e Emily sabiam que agora estavam unidos por algo mais poderoso que o medo, a vontade de sobreviver, não importando o preço. A chuva recomeçou, batendo com força nas janelas do abrigo improvisado onde Emily e Marcos haviam se refugiado. A noite estava completamente escura, e cada gota parecia ecoar como um aviso.
Marcos mantinha um olhar atento nas ruas enquanto Emily, ansiosa, mas determinada, tentava compreender o que a aguardava. De repente, o silêncio foi quebrado por um estrondo metálico vindo de fora. Marcos fez um esforço para ouvir. Whitman. O médico havia encontrado o esconderijo deles. Emily sentiu o coração parar por um instante. Fique atrás de mim, murmurou Marcos com a voz calma, mas firme. Ele pegou um pedaço de ferro velho e improvisado, pronto para proteger Emily a qualquer custo. Lawrence Whitman entrou na sala sem bater, o casaco encharcado pela chuva, o rosto marcado pela raiva e obsessão. Emily Carter, disse ele com a voz gélida, você acha que pode escapar de mim? Emily recuou instintivamente, mas Marcos se colocou entre ela e Whitman. Deixe-a em paz, Whitman. Você já perdeu. O médico deu uma risadinha, um som gélido e arrepiante. Perdido, disse ele dando um passo à frente. Eu nunca perdi. E você sabe disso, Marcus Reed, você não pode proteger a todos. O conflito irrompeu. Whitman tentou atacar Marcus com um movimento rápido, mas Marcus esquivou-se agilmente usando sua astúcia e habilidades de sobrevivência para levar a melhor. Emily, inspirada pela coragem de Marcus, sentiu seu medo se transformar em determinação. Ela olhou ao redor, procurando uma maneira de se defender ou distrair o médico. Num gesto instintivo, ela despejou um balde de água gelada em Whitman. O impacto fez cambalear para trás e naquele instante, Marcus aproveitou a oportunidade para neutralizar o médico, mantendo-o à distância. Whitman, encharcado e furioso, percebeu que havia subestimado esses dois indivíduos que a sociedade ignorava. Emily então compreendeu algo crucial. A força reside não apenas no poder ou na influência, mas na coragem, na lealdade e na determinação de proteger o que é certo. Enquanto Whitman recuava jurando vingança, Marcus colocou uma mão reconfortante no ombro de Emily. Vencemos esta batalha, disse ele, mas a guerra não acabou. Ele voltará e será mais perigoso. Emily respirou fundo. Pela primeira vez, sentiu que não estava sozinha diante da injustiça. Juntos, ela e Marcus formavam uma força que nem mesmo um homem como Whitman podia ignorar. E na tempestade que continuava a devastar a cidade, um laço inquebrável havia sido forjado entre eles, um laço de sobrevivência, de confiança e da vontade de jamais ser rompido. Os dias seguintes foram tensos. Emily e Marcus se esconderam em um apartamento pequeno e discreto, mudando constantemente de esconderijo para evitar Whitman. Mas não era apenas o medo que os atormentava. Emily sentia uma necessidade urgente de entender por que o médico queria matá-la. Certa noite, enquanto a chuva castigava a cidade mais uma vez, Marcus a levou a um lugar seguro que conhecia há muito tempo. Uma antiga fábrica abandonada onde costumava ajudar aqueles que a sociedade havia esquecido. Ali, em meio às paredes cobertas de grafite e às silhuetas sombrias projetadas pelas lâmpadas bruxuleantes, Emily obrigou Marcus a falar com ela. Preciso saber. Por que ele? Por que eu? Perguntou ela com a voz trêmula, mas determinada. Marcus colocou a mão no ombro dela. Emily, Whitman não queria te matar por acaso. O que ele quer é proteger seus segredos. E você é o último obstáculo. Emily franziu a testa. Segredos? Que segredos? Marcus respirou fundo. Você ainda não sabe, mas Whitman cometeu erros médicos graves. Vidas foram perdidas por causa dele. E alguns membros influentes da sociedade acobertaram tudo. Você tem provas. Provas de que se ele fizer você desaparecer, poderá negar tudo e continuar agindo impunemente. O sangue de Emily gelou. Tudo fazia sentido. A frieza do médico, sua determinação, sua obsessão. Ela não era um alvo aleatório. Era a última barreira entre Whitman e sua impunidade. Então temos que agir antes que ele haja, disse Marcus com voz firme. Temos que confrontá-lo, não apenas para sobreviver, mas para que a justiça seja feita. Emily assentiu com a cabeça. O medo não havia desaparecido, mas agora vinha acompanhado de uma nova força. Ela compreendeu que precisava usar sua coragem, sua perspicácia e a ajuda de Marcus para reverter a situação. O plano deles estava em andamento. Com cautela começaram a reunir provas, contatando pessoas de confiança e preparando Whitman para uma armadilha que ele não poderia ignorar. O homem que a sociedade havia esquecido e a mulher que eles queriam apagar agora passariam à ofensiva. Na escuridão da fábrica, Emily olhou para Marcus. Podemos derrotá-lo, não podemos? Marcus olhou para ela, determinado. Sim, mas só se ficarmos juntos. A sociedade pode ter esquecido, mas nós não. E esta noite vamos mudar as regras do jogo. E naquela noite chuvosa, pela primeira vez em muito tempo, Emily sentiu que a esperança não só era possível, como estava ao seu alcance.
Naquela noite, as ruas da cidade pareciam estranhamente silenciosas. Emily e Marcus passaram o dia preparando seu plano, reunindo todas as evidências e todos os detalhes que pudessem expor Whitman. Pela primeira vez, Emily se sentia menos como uma vítima e mais como a arquiteta do seu próprio destino. Esta noite, tudo tem que correr conforme o planejado, murmurou Marcus, conferindo os arquivos no laptop pela última vez. Whitman acha que ainda pode te controlar, mas ele subestima o que podemos fazer juntos. Emily respirou fundo. Ela sabia que o perigo era real e que o médico não hesitaria em fazer qualquer coisa para retomar o controle. Mas ela havia aprendido a enfrentar o medo, a transformar a ansiedade em estratégia. Ela não estava mais sozinha. Marcus estava lá, mas acima de tudo, ela tinha a sua própria força. O local escolhido para o confronto final foi um antigo laboratório que Whitman usará para seus experimentos mais controversos. O lugar, agora deserto, ainda conservava uma atmosfera ameaçadora. Marcus guiou Emily pelos corredores escuros, cada passo calculado, cada movimento antecipado. De repente, um clangor metálico ecoou atrás deles. Whitman apareceu, com os olhos flamejando de raiva e loucura. Emily Carter, Marcus Reed, vocês acham que podem me deter? Sua voz ecoou pelos corredores vazios como um aviso sombrio. Emily sentiu a adrenalina percorrer seu corpo. Não estamos apenas te defendendo, respondeu ela com voz firme e determinada. Vamos te mostrar que você não tem mais poder sobre ninguém. O médico tentou avançar, mas Emily, com uma compostura surpreendente, ativou um sistema de segurança que Marcus havia preparado. Luzes ofuscantes e portas trancadas isolaram Whitman em uma seção do laboratório. A armadilha funcionou perfeitamente. Whitman gritou de fúria, percebendo que havia sido enganado por aqueles que considerava fracos e insignificantes. Marcus deu um passo à frente para garantir que ele não causasse mais danos, enquanto Emily, trêmula mas determinada, recuperava os arquivos e as provas que selariam o destino do médico. Você achou que a sociedade ia te proteger, mas ela não vai te proteger da verdade, disse Emily. E agora todo mundo vai saber o que você fez. Encurralado e impotente, Whitman finalmente compreendeu que havia subestimado a força daqueles que o mundo havia esquecido. Marcus e Emily, por sua vez, encontraram no medo e no perigo uma aliança invencível, coragem, lealdade e a determinação de sobreviver e ver a justiça prevalecer. Naquela noite a ameaça foi neutralizada. Mas para Emily, a vitória não se resumia apenas a sobreviver. Tratava-se de retomar o controle de sua vida, transformar o medo em força e descobrir que, às vezes, aqueles que o mundo esquece são os que fazem a diferença mais incrível. E quando o amanhecer surgiu sobre a cidade, Emily e Marcus sabiam que o laço que os unia, forjado no medo e no perigo, permaneceria indestrutível, pronto para enfrentar qualquer tempestade que viesse.